Olá, vamos iniciar nossa aula de História falando um pouco sobre o período regencial e o segundo reinado. Então, a gente sabe que logo após a abdicação do trono por parte de Dom Pedro I, encerramos aí o ciclo do primeiro reinado. E não pôde-se partir logo para o segundo reinado por conta de um detalhe muito importante, que era a idade do seu herdeiro, né, filho herdeiro, Pedro de Alcântara, posteriormente chamado de Dom Pedro II, porque naquela época ele tinha apenas 5 anos de idade e a gente já falou muitas vezes sobre isso, que não era possível uma criança assumir tal responsabilidade. Foi aí que nós tivemos o período regencial, composto por 4 regências. Nós tivemos a regência Atrina Provisória, ela durou em torno de 3 meses, de abril a julho de 1831, era composta por Carneiro de Campos, Francisco Lima e Silva, além de Campos Vergueiro. Ela buscava o equilíbrio entre os poderes, mas durou muito pouco. Foi aí que nós tivemos a segunda regência, chamada de Trina Permanente, formada por Braulio Muniz, que representava as províncias do norte, Carvalho Costa, que representava as províncias do sul, e nós tínhamos Francisco de Lima e Silva, que atuou na primeira regência, e nesta segunda ele era como se fosse um mediador, certo? Nós tivemos também nessa regência o padre Diogo Feijó, que ele era o ministro da Justiça. Foi aí que nós tivemos a criação da Guarda Nacional. A terceira regência, chamada Una de Feijó, foi exercido o governo por parte do Diogo Antônio Feijó, que havia sido ministro, né, da Justiça na regência Trina Permanente. Então, essa regência durou 2 anos, de 1835 a 1837. 1835 a 1837. Mas surgiram algumas revoltas e ele renunciou. Foi aí que nós tivemos a quarta regência. Nesta quarta regência, chamada de Una de Araújo e Lima, que durou de 1837 a 1840, tivemos um marco muito importante, que foi o golpe da maioridade. Por que o golpe da maioridade? Porque a partir deste momento nós tivemos Dom Pedro II como imperador, porque a maioridade dele foi antecipada. Então, ele tinha um pouco mais de 14 anos. Então, foi antecipada a maioridade, encerrando assim o período regencial e iniciando o segundo reinado. Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida na página 400. Eu já pedi para que vocês lessem na aula passada, mas não deixem de ler novamente para a gente fixar melhor o conteúdo. Por quê? História requer muita leitura, muita interpretação, e é sempre bom a gente estar lendo e revendo certos conteúdos. Após a leitura, isso irá facilitar a compreensão para que a gente possa responder a atividade na página 401. É uma atividade simples, mas que requer atenção também, assim como todas, não é verdade? Então, a primeira: por que o príncipe Dom Pedro ou príncipe Pedro de Alcântara não pôde assumir o poder após a abdicação do seu país lá no ano de 1831? Então, vocês irão explicar. A segunda questão, vocês irão explicar o que foi o golpe da maioridade. A terceira, marcar VOF. E a parte é sua vez. Nós iremos fazer uma pesquisa que deve ser respondida no caderno. Você conhece em sua região alguma rua, bairro ou município que tem o nome de algum dos regentes? Se vocês não conhecem aqui no município ou não tenha, a gente pode pesquisar de outro município, de outra cidade, o nome de alguma rua, de algum bairro, ou até mesmo de alguma cidade com o nome de algum deles. Faça uma pesquisa e anotem no caderno os dados a seguir. Então, a gente vai realizar a pesquisa. Coloca o nome da localidade, a quantidade de habitantes, principais características e um pequeno histórico da região. Ué, tia, mas que regentes são esses? Esses que tia falou para vocês. A gente pode citar Braulio Muniz, a gente pode falar sobre José da Costa Carvalho, enfim, nós iremos encontrar o nome de todos no texto, certo? Então, realizem atividades, espero que vocês estejam bem empolgados para a gente buscar sempre um melhor aprendizado. Então, um grande abraço, espero ter contribuído com vocês.